Pronto, voltamos para mais um vídeo, estamos juntos aqui nessa manhã de sábado, é um prazer enorme estar com vocês e agora a gente vai falar sobre dois assuntos. Vamos começar a falar de um assunto, depois nós vamos para o outro. O primeiro assunto é sobre rotinas, a importância de criar rotina com seu paciente. Dentro da parte de anotação, é muito importante, a anotação também é uma rotina que você tem que criar. Podemos definir rotina como um hábito profissional, como algo que você tem que fazer diariamente. Rotina é aquilo que pode ser imposta ou criada por você. Você pode receber a ordem de uma rotina, você entrar num local que tem rotinas para você trabalhar e ser impostas para você, ou você pode criar rotinas além daquelas que são impostas, ou modificar as rotinas que já são criadas, já são instituídas lá naquele local de trabalho. Isso vai depender muito da conversa que você tem e da necessidade que você tem de mudança de rotinas e de hábitos naquele ambiente de trabalho, com o objetivo de melhorar a qualidade tanto da assistência ao paciente, quanto agilizar o seu trabalho e quanto facilitar o seu trabalho no dia a dia. Isso tudo visando o melhor atendimento, um atendimento mais humanizado, um atendimento mais digno para o seu paciente, pois ele merece todo o melhor atendimento possível. Afinal, você é um excelente profissional e ele é um paciente que merece respeito. Então vamos falar um pouco de rotina. A rotina a gente pode ter três tipos de rotina. A primeira rotina é aquela quando você entra na casa do paciente e ele já tem o hábito do paciente todinho. Porém, essa rotina pode ser não adequada a esse paciente, nem adequada às necessidades deles, pois nem todas as pessoas sabem que o paciente ou o idoso, as pessoas normais, necessitam de rotinas, hábitos no dia a dia. Então você pode ter uma rotina que o paciente acorda muito tarde, logo que ele acorda ele nem toma café direito, já vai almoçar, é uma rotina que ele dorme em qualquer horário, aí ou seja, a rotina dele na verdade não é uma boa rotina, não é um bom hábito. Então você pode trabalhar essas rotinas que o seu paciente tem. Tem rotinas, igual com relação à medicação, que a gente vai estar trabalhando mais para frente, que tem vários alunos que já falaram para mim, que estão esperando ansiosos por essa aula, pois é muito importante a gente saber organizar as medicações dos nossos pacientes, as nossas próprias medicações e quem sabe dos nossos filhos também. Aí, ou seja, são coisas que vão se tornar rotinas no nosso dia a dia, hábitos que a gente vai fazer. E essas rotinas diferencia-se dos hábitos, pois todas as pessoas vão ter que fazer a mesma coisa, todos os dias, não somente você. Então a gente tem rotinas, essas são as rotinas que já estão instituídas na casa do paciente, é um tipo. O segundo tipo é as rotinas que nós iremos criar. Você vai chegar a primeiro contato com o paciente, não tem rotina nenhuma, era uma pessoa saudável, normal, de repente sofreu algum acidente, sofreu algum trauma, você vai ter que cuidar dessa pessoa, ou o paciente é um idoso que nunca ninguém cuidou, só que os familiares não estão tendo mais paciência ou tempo para cuidar e chamaram um cuidador e esse cuidador é você. Então você vai ser a primeira pessoa que vai montar as rotinas nesse local onde não existe rotinas. Então essa é a melhor forma de trabalhar, pois tudo que você vai fazer, as pessoas vão seguir, começar a praticar com uma forma mais fácil, desde que essa rotina não envolva muito dinheiro. Tem pessoas que pensam que criar rotinas é gastar dinheiro. A terceira rotina que a gente pode ter são aquelas rotinas que a gente depende de uma conversa, um diálogo e uma formação conjunta com outras pessoas. Ou seja, tem vários profissionais trabalhando e cada um faz a sua rotina diferente. Na casa não tem rotina, mas você está tentando implementar a rotina, só que cada funcionário faz de uma forma diferente e não respeita a rotina que você está implementando. Então vai ter que ser feito um trabalho em cima de cada pessoa. Outra coisa, tem muitas pessoas, se você for mais nova na profissão, aquelas pessoas que são mais antigas não vão querer especificamente acreditar em você, não vão te dar credibilidade e não vão querer fazer o que você pede. Então você vai ter que mostrar para ela que você tem conhecimento, talvez um conhecimento superior ao delas. Pois, como eu disse no primeiro dia de aula, muitos cuidadores caem de paraquedas na profissão e não têm curso. E eles aprendem somente com um paciente, que você tem visto que fica muitos anos tratando de um único paciente. Agora vocês não, vão ser profissionais que têm a oportunidade de fazer um curso e de ter um conhecimento um pouco mais amplo, de ter aprofundado mais. Por isso eu falo, fiquem comigo até o final e não desistam.
aprendam cada vez mais e busquem o máximo de conhecimento possíveis. Daqui uns dias eu vou contar uma historinha para vocês, espero que vocês escolham um dos animais que eu vou contar. Só vou adiantar os animais. Eu quero que vocês escolham entre ser um porco ou uma galinha. Guarda esse daí e me cobre. No primeiro dia presencial eu vou contar a história do porco e da galinha e vocês vão escolher o que vocês querem ser. Um profissional porco ou um profissional galinha. Eu sei que agora, sem saber a história, pega mal, dá um duplo sentido, mas não é duplo sentido não. A história é muito bonita e é um exemplo de vida, principalmente na vida profissional. Então, voltando à nossa rotina, e para que servem as rotinas? Além de facilitar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, por exemplo, uma rotina de organização. Todas as pessoas têm o senso de que pegou, guardou, sujou, limpou. Isso é uma rotina. Só que nem todas as pessoas fazem isso. Outra rotina, manter organizada a roupa do paciente. Manter organizado o armário do paciente, manter organizadas as medicações do paciente, manter organizados os equipamentos que o paciente utiliza. Além de organizados, limpos. Isso é uma rotina que deve ser feito. A rotina de fazer tudo isso, esse checklist em tudo, vai ser tal horas a tal horas durante o dia, pois nesse horário o paciente está fazendo tal coisa, tal atividade, enquanto o paciente está fazendo atividade X, você está ali fazendo aquilo que você tem que fazer, que é aquela rotina. Outra rotina, essa que eu falei agora, ela serve para facilitar o seu trabalho, pois tudo que você precisa vai estar à mão e você sabe onde estão as coisas. A segunda rotina é a rotina para o paciente. Horário de se alimentar, horário de dormir, horário de acordar, horário de fazer atividade. É a mesma coisa que a gente faz com criança. Instituir rotinas são boas para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele foi criado, ele se desenvolve à base de rotinas. Quando a gente não coloca rotina, a gente começa a sentir o peso da falta dessas rotinas. E qual é esse peso? Esse peso nada mais é que o surgimento de algumas doenças. Por exemplo, a rotina de dormir cedo e acordar cedo, e de dormir 8 horas por dia. A rotina é muito similar a hábito. Essa rotina de dormir todos os dias cedo e acordar cedo, isso faz com que a pessoa acostume o organismo. Quando você dorme cada dia no horário diferente, o seu cérebro ele fica condicionado, ele não consegue, ele fica condicionado à não produção normal ou necessária de alguns hormônios, principalmente o hormônio do sono, o hormônio do prazer, hormônios que criam o desenvolvimento do nosso corpo, que atuam em alguns órgãos específicos, e esses órgãos são essenciais para a produção de outros tipos de substâncias que o nosso corpo precisa. Isso é uma coisa muito complexa, eu não vou entrar em detalhe agora aqui, mas a gente precisa do hábito de dormir sempre no mesmo horário. A gente precisa sim do hábito de acordar no mesmo horário, da mesma forma que a gente precisa do hábito, da rotina de comer nos mesmos horários, de tomar as medicações nos mesmos horários. Isso são coisas que se torna difícil. E por que a gente fala que é uma rotina e não um hábito? Porque a rotina vai ser seguida por vários profissionais, não é só o paciente que vai ter essa rotina, são todos os profissionais que cuidam dele, todos os familiares vão ter que respeitar aquela rotina, como se fosse no trabalho. Uma rotina do trabalho é o horário de entrar e o horário de sair, você também tem que ter esse horário, essa rotina. A rotina de fazer a anotação do cuidador, isso é uma rotina. Essas rotinas elas melhoram a qualidade de vida do paciente, melhoram o humor do paciente, melhoram a sua atuação como profissional, pois quando você sabe que quando você trabalha em um local organizado, você consegue fazer as coisas muito mais rápido, mais precisas e de forma mais acertada, comete menos erros. Então isso a rotina vai facilitar. E toda essa rotina vai ter que ser anotada na anotação do cuidador. Como assim? Se você fez o checklist, você foi lá, olhou a data das medicações, você organizou o ambiente do paciente, você mexeu no paciente, você está dando tudo, as alimentações, os medicamentos, colocando o paciente para dormir no horário certo, tudo que você faz, você vai lá e registra no livro de anotação do cuidador, pois é uma forma do contratante, da pessoa que te contratou, perceber que você não fica dentro da casa dele à toa, que ele não está gastando dinheiro dele à toa. Pois para muita gente que contrata as pessoas, acha que o cuidador é uma pessoa que fica ali o tempo inteiro sentada no WhatsApp. Eu já falei que o WhatsApp não é para ser utilizado. Um ponto importante que é bom colocar aqui, que eu lembrei que eu não falei lá em ética profissional, só abrindo um parênteses grande aqui, é que o cuidador, quando entra na casa de alguém para trabalhar, ele tem que seguir o princípio que ele é surdo, cego e mudo.
ele não vê nada que os familiares fazem, nem que o paciente faz, ele não ouve nada da conversa dos pacientes e ele não fala sobre nada da conversa dos pacientes, dos familiares e do paciente. Ou seja, tudo que acontece na casa do paciente fica na casa do paciente, ele não leva nada para fora. Da mesma forma, ele não traz nada da casa dele para dentro da casa do paciente. Ele não traz os problemas dele, não traz quem são a familiar dele, não traz o que ele está fazendo, deixando de fazer. Ali ele é um profissional. Ele não pode sair comentando, falando, meu patrão é desse jeito, meu patrão e minha mulher dele brigaram ontem, nossa, quase saíram na porrada, nosso paciente lá, desse jeito, olha o filho do paciente lá, tá traindo a namorada dele, ó, a filha de fulano de tal, tá ficando com uma menina, ela é lésbica, ó, o meu filho do fulano, ele é gay, ó, o marido ali tá traindo a mulher tá traindo o marido, olha, eles ficam brigando não sei o que, olha, o marido tá gastando dinheiro toda a bebida, virou um alcoólatra. Não, nada disso. Você não vê nada, não escuta nada, não fala nada. Ali você só vê o paciente, só escuta o paciente, só fala do paciente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, ok? Confidencialidade total, profissionalismo absurdo. Então esse foi a parte de que a gente tinha para falar para vocês sobre rotina. É um vídeo um pouquinho mais curto do que o primeiro, que nós fizemos foi de 15 minutos. Esse está sendo apenas de 11 minutos e daqui a pouco eu volto para vocês para falar um pouco mais sobre o próximo tema. O próximo tema vai ter uma explicação maior, vai levar um tempo um pouquinho maior, então fique comigo e até o próximo vídeo.